Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia, o conteúdo ministrado da forma mais rápida possível. E a nossa trilha sonora de hoje vai com um homem além de seu tempo, William Herschel. Nasceu na Alemanha, naturalizou-se inglês, vindo a receber o título de Cavaleiro da Inglaterra, né? Sir William Herschel. Viveu de 1738 a 1822 e, além de compositor, foi astrônomo. Foi ele quem descobriu Urano e suas duas luas, Titânia e Oberon. E foi ele também que descobriu Saturno. Já em seu tempo falava em radiação infravermelho. E o primeiro homem a postular que o Sol se movimenta, o que veremos ser verdade ainda nesta aula. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje falaremos sobre a translação da Terra. Vamos dar a definição, em que sentido se dá este movimento. Vamos falar sobre a forma da órbita, né? E sobre, afinal, quais distâncias estamos falando, né? Vamos falar sobre periélio e afélio, a escala, né? Os tamanhos, as grandezas, a proporção daquilo que estamos lidando, a duração, né? Quanto tempo demora esse movimento e as estonteantes velocidades. Vamos à definição. A definição é simples. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. A definição é simples. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Mas vamos agora às especificidades. Em que sentido se dá este movimento? Se nós utilizarmos os ponteiros do relógio, também não chegaremos a uma resposta satisfatória, como na aula sobre rotação. Eu não posso usar os ponteiros do relógio, porque se eu usar esta imagem que está aí para vocês, segundo os ponteiros do relógio, mas desde um ponto de vista do Polo Norte, a Terra faria uma translação no sentido anti-horário. Mas se eu inverter e olhar desde o Polo Sul, a Terra faria em torno do Sol o movimento horário. Então, eu não posso me utilizar dos ponteiros do relógio para referir em que sentido se dá a rotação da Terra. E o professor insiste nisso porque vários livros didáticos trazem essa informação errada e a internet está cheia disso. Então, não utilizem os ponteiros do relógio para se referir ao sentido desta maneira. Então, a resposta é o sentido que a Terra faz sua translação em torno do Sol é o mesmo da rotação, ou seja, de oeste para leste. A Terra ela vai fazendo a translação em torno do Sol, por assim dizer, de oeste para leste, tá? Como mostra este site, que vai entrar agora para vocês aí, o site da NASA. O site da NASA tem uma parte muito interessante no sitezinho da NASA que mostra aí em tempo real o nosso sistema solar. Eu vou aproximar aqui o Sol, mantendo-o bem no centro, e nós podemos ver então que o sentido que os planetas vão orbitando em torno dele, em torno do Sol, é anti-horário. Mas, como vocês poderão ver, se eu inverter o ponto de vista aqui, ó, e olhar
desde outro ponto de vista, desde o sul, veremos que é horário. Então, não funciona. Abandonem essa ideia. A resposta é que a translação tem um sentido oeste-leste. Simplesmente isso. Oeste-leste. Aqui está a Terra fazendo seu movimento em torno do Sol. Bom, dito isso, esclarecido isso, sigamos. Como é a órbita e as distâncias, tá? Em termos de distância, a distância média da Terra em relação ao Sol é de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. O mesmo que uma UA, uma unidade astronômica, que é a unidade de medida utilizada com bastante frequência pelos físicos. Então, a UA, a unidade astronômica, é a distância entre a Terra e o Sol. 149 milhões e 600 mil quilômetros. Diz-se que é uma distância média em virtude do seguinte: essa distância, ela varia. Ela varia porque agora estamos entrando na questão da órbita. A órbita que a Terra faz em torno do Sol, ela é uma elipse, como vocês podem ver nessa imagem aí. Então, ela é uma órbita que vai fazer com que a Terra tenha a sua distância variável. Não é um círculo, portanto. O círculo acabou de entrar aí para vocês na tela. O círculo é aquela figura geométrica que tem um centro, apenas um centro. Deste modo, na periferia ali do círculo, qualquer ponto está a uma mesma distância do centro, porque o centro é único, tá? Ele é central, ele é bem no meio, não tem como a distância variar. Mas a órbita que a Terra perfaz em torno do Sol não é um círculo, ela é uma elipse. Entrou aí a forma da elipse para deixar bem grifado, e a elipse é esta forma geométrica que contém dois centros que acabaram de entrar ali na tela. O Sol ocupa um destes centros. E o outro centro é ocupado pelo quê? Bom, até hoje os cientistas estudam e procuram essa resposta, né? Como a elipse tem dois centros gravitacionais, qual seria o corpo celeste que ocuparia o segundo centro? Até agora, por enquanto, nada, né? Eles não sabem, eles estão ainda pesquisando. Objeto ainda de estudo essa particularidade da órbita dos planetas como um todo em torno do Sol. Em virtude disso, em virtude de ser uma elipse, acontece que em determinados momentos do ano a Terra estará mais próxima do Sol e em determinados momentos do ano ela estará mais afastada do Sol. Isto recebe o nome de periélio e afélio. Vocês podem usar uma estratégia assim mnemônica de memória para decorar. Periélio, perto do hélio do Sol. Afélio, afastada do Sol, do hélio. Hélio é Sol. Perto, afélio, afastado. Bom, o periélio acontece em janeiro, tá? E vocês vão ver que a medida cai para 147,1 milhões de quilômetros. Então, 147 milhões e 100 mil quilômetros. Então a Terra, neste momento, em janeiro, está sempre mais próxima do Sol. E em julho, no afélio, a Terra está mais afastada do Sol e essa distância cai para 152,1 milhões de quilômetros, ou 152 milhões e 100 mil quilômetros. Mas prestem bem atenção, não é por isso, respectivamente, porque no verão está mais próxima do Sol
e no inverno mais afastada do Sol, é que nós tenhamos o verão e o inverno. Não! Verão e inverno não tem a ver com periélio e afélio, mas sim com a inclinação do eixo terrestre, assunto que nós veremos nas aulas mais adiante. Aulas que virão. Ok? Então, seguindo, vamos lá. Repita-se que a média então é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Tá? Aproximadamente. Mas aquela imagem que foi usada ali, ela é apenas didática, né? Quais são as escalas, os tamanhos, né? As proporções, quando estamos falando em tamanho mesmo de Terra e Sol? Bom, são grandiosas as escalas. Essa imagem aí, nós temos o Sol, né? Que é muito maior que a Terra. Ele é 1.300.000 vezes maior que a Terra. O Sol tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o da Terra. Então a Terra fica aquele pontinho ali. A Lua tá ali, né? Moon, Lua, não tem como ser vista, tá? Os físicos também, se nós pegarmos aí um cientista mais rigoroso, vai dizer, mas isso é apenas uma imagem didática, não há como saber. Sim, mas é o que estamos criando aqui. Uma aproximação didática para que nós tenhamos a dimensão de como são essas escalas. Uma muito interessante que nos veio através do Bill. O Bill é um apresentador de televisão norte-americana. Ele é também um amante da ciência, um divulgador da ciência. Ele tem esse excelente vídeo no YouTube, onde ele demonstra para as pessoas como é o tamanho do Sol em relação à Terra, né? E a que distância a Terra está do Sol em termos de escala. Então vocês têm ali, né? O Bill está com a bicicleta dele e nós temos ali do lado um balão vermelho que representa o Sol. Aquele balão é mais ou menos do tamanho da roda da bicicleta, como vocês podem ver. E aí o Bill sai pedalando. 100 metros depois, em cima de uma bandeja muito pequenininha, está a Terra. Praticamente do tamanho da unha do divulgador da ciência, o Bill. Tá? Isso é para nós termos uma ideia. O Sol seria do tamanho da roda de uma bicicleta e a Terra estaria a 100 metros dele, menor que a unha de uma pessoa. Outro modo de ver isso é retirado da parte educacional do site da BBC, onde a Terra pode ser tomada como uma bola de futebol. Pega-se um pouquinho de algodão, se faz uma bolinha com esse algodão de 2 milímetros, e aí nós temos a Terra, tamanho de uma bola de futebol normal, e a Terra uma bolinha de 2 milímetros. Só que elas têm que ser colocadas a 23 metros uma da outra. Aí nós temos mais ou menos uma relação de proporção, uma escala, em termos de tamanho e distância. Outra forma de ver isso, para que nós entendamos bem, é tomarmos o Sol como uma bola de basquete e colocar uma pulga distante dessa bola a 24,8 metros. A pulga é a Terra, a bola de basquete é o Sol. Tá? Uma outra forma ainda de nós vermos isso é o vídeo chamado Cosmic Eye. É um vídeo muito interessante que viralizou. É um vídeo feito por um professor, um astrofísico australiano, o Daniil Obreshkov. Ele fez esse vídeo em 2012 e viralizou em 2016. Milhões e milhões e milhões de pessoas viram, né? E ele começa o vídeo com saindo de dentro do olho da australiana a Louise McKay, que é uma música profissional, ela toca violoncelo. E aí o vídeo começa com a moça, como vocês podem ver, e vamos rodar o vídeo aí. Ela está deitada no jardim, o vídeo começa do olho dela e vai até os confins da galáxia. Vamos botar para executar aí o vídeo. É um vídeo para nós termos noção do tamanho
das coisas. O vídeo saiu aí, né? Ele parte ali do oeste dos Estados Unidos, região de São Francisco, Vale do Silício. Aí nós temos o planeta Terra. E se foi o planeta Terra, estamos entrando ali Terra e Lua. Agora vamos ver o sistema, além de Terra e Lua, o sistema solar, né, com o Sol no centro, aqui, tá? E quando nós praticamente abarcamos todo o sistema solar, nós temos um pouco mais de 10 bilhões de quilômetros. E a câmera continua se afastando num movimento veloz. Aí nós temos o Sol praticamente virando uma estrela comum. Aí nós temos a heliosfera, ou seja, a esfera de domínio gravitacional do Sol. E a partir de agora o Sol passa a ser apenas uma estrela no meio de tantas outras. E no braço chamado Órion de uma galáxia em forma de espiral, que vai passar a aparecer agora. Aí está a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Então nós estamos ali, em qualquer lugar, dentro do braço desta galáxia. Eu não vou dar prosseguimento ao vídeo, porque ele vai até o conjunto de galáxias e até o universo conhecido. E depois esse vídeo volta e entra no olho da Luísa, mostrando tecidos nervosos, células, partes das células, elétrons e a parte menor ainda, menor do que o próprio elétron. Muito interessante o vídeo. Mas isso é para a gente ter uma noção de relação de proporção e escala, tamanhos que são gigantescos. Dando sequência ao nosso assunto. Então esse foi o Cosmic Eye, olho cósmico. Dando sequência ao nosso assunto, temos que... Qual seria a duração deste movimento, né? Em quanto tempo a Terra faz a translação em torno do Sol? Bom, a resposta é 365 dias e 6 horas. Né? Vulgo um ano. A maioria das pessoas vai responder: quanto tempo demora a translação? Um ano. E aí se tu pergunta de novo, tá, mas quanto tempo é? A pessoa vai dizer 365 dias. Esta resposta está errada. Tá? A resposta correta é 365 dias e 6 horas. Nós não podemos esquecer das 6 horas. Por quê? Por uma razão prática, uma razão simples e prática, que é a seguinte. Como, na verdade, a translação da Terra em torno do Sol é de 365 dias e 6 horas, ocorre que... Bem, como íamos dizendo, ocorre que a cada 4 anos temos um ano que será chamado de bissexto. Sim, porque se tomarmos 4 anos e multiplicarmos por estas 6 horas que estão a mais, que estão sobrando, nós teremos 24 horas. 24 horas é igual a um dia. Então isto deve ser corrigido a cada 4 anos, senão o calendário não fecha. E daí, naquele ano, ao invés de um ano ter 365 dias, ele terá 366 dias. Ali está, então, 2 vezes ali aparecendo o número 6, né? O 6 repete. Bi-2. Bissexto. Ok? Então, esta é a duração da revolução da Terra em torno do Sol. Tá? Agora, em termos de velocidades... de que velocidades estamos falando, né? A que velocidade a Terra faz isso? É uma velocidade estrondosa, né? 30,2 metros por segundo ou 108 mil quilômetros por hora. Esta é aproximadamente a velocidade na qual viaja a Terra em torno do Sol.
Isso também é aproximado e é em média também, porque nesse gráfico aí podemos ver, quando a Terra está em periélio, a zona verde, ela viaja mais rápido por estar mais próxima do Sol. Em virtude da força gravitacional ser maior, ela viaja em aceleração. Quando a Terra está em periélio, aquela zona rósea ali da imagem, ela viaja com retardo. Ela tem uma velocidade retardada por estar mais longe do Sol. Então, aquela velocidade ali de 108 mil km por segundo, ela é em média. Há momentos que a Terra vai ainda mais rápido e momentos que ela vai um pouco mais lentamente. Mas agora vamos entender como é que se dá esse movimento, afinal de contas, né, da Terra com o Sol. Eu falava no início da aula que o Sir William Herschel, ele postulou que o Sol se movimentava. Então, o Sol tem rotação. Rotação do Sol? Exatamente. Rotação do Sol. O Sol tem rotação e translação. Vamos ver nesse vídeo aqui como é a rotação do Sol. Aí está, tá? O Sol fazendo a sua rotação. Esta é uma imagem retirada, também uma arte feita pela NASA, tá? A NASA tem um departamento que avalia, né, o Sol. Essa imagem foi feita do dia 14 de outubro até 30 de outubro de anos passados. Isso aí foi em 2014. São mais de 17 mil imagens que compõem esse vídeo aí, tudo em 4K, né? Alta resolução. Feita pelo Observatório de Dinâmica Solar da NASA. Mas só para representar então, né, que o Sol tem esse movimento aí de rotação. Ele gira sobre seu próprio eixo. O Herschel, lá no século XVIII, já tinha postulado isso. Bom, agora para que nós entendamos o próximo vídeo, eu preciso conversar com você sobre a tal da translação do Sol. A translação do Sol, ela recebe um nome um pouco diferenciado. O Sol vai em direção a um grande atrator. Isso tem nome, seria o ápice solar, ou simplesmente apex solar, ou só apex, tá? E o Sol vai em direção a uma estrela chamada Vega, e a uma velocidade também impressionante. O Sol, ele vai se deslocando no espaço. Bom, primeiro que a rotação que ele faz ali, que eu mostrei o vídeo, se dá a 2,1 km por hora. Tá? Ou melhor, 1,92 2 km por segundo, desculpa. 2 km por segundo, aquela rotação. Claro, como ele é um plasma, uma bola de plasma, ele não gira todo igual. Ele gira mais rápido no equador e mais lentamente nos polos. E ele vai a 2,1, talvez mais, quilômetros por hora, né, em relação a um ponto no espaço. Para alguns físicos ele viajaria a 70 mil quilômetros por hora, né? Isso também não tem como mensurar. É interessante que se somássemos todas as velocidades, né? Rotação da Terra, translação da Terra, rotação do Sol, translação do Sol, e nós viajando com ele, porque ele não está fixo, então nós estaríamos a uma velocidade de 124.481.636 km por segundo. Isso é um absurdo de velocidade, né? Um absurdo. Mas aqui agora eu quero mostrar essa animação, então, que nos mostra como é, na verdade, a translação da Terra em torno do Sol. Tá? Nós vamos acompanhando essa nossa estrela, na verdade, que é o Sol, e a Terra é como se fosse uma bala
E o Sol também, né? E todos os demais planetas vão acompanhando o Sol. E o Sol vai indo em direção a esse grande atrator, né? Esse movimento chamado de apex, formando essa helicoidal aí, uma helicoide, como vocês podem ver. Então, esse é o verdadeiro movimento que a Terra e os demais planetas fazem em torno do Sol. Repito, se somássemos todas as velocidades, nós estaríamos a quase 125 milhões de quilômetros por segundo. É uma velocidade estonteante. E espero também que vocês tenham percebido que as grandezas também são estonteantes. Aí está a nossa Terra, fazendo sua rotação maluca em torno do Sol. E ela também não vai em torno do Sol no que a gente chama de translação de uma forma reta. Ela vai totalmente torta. Isso mesmo, a Terra vai assim em torno do Sol. Completamente maluca, que nós veremos nas próximas aulas, o movimento de nutação e precessão dos equinócios. E ela vai então num movimento de bambolê e picando ao mesmo tempo na órbita e seguindo o Sol, como vocês podem ver nessa animação aí. Aí está a Terra em torno do Sol. Completamente maluca. Para quem pensava que o movimento era estático, enganou-se. Aí a galáxia e a Terra. Estamos nos encaminhando para o fim e fica a seguinte reflexão: isso que nós temos agora aí na tela, esta linha, é a linha deixada por 100 anos. Ao longo de 100 anos, essa é a minúscula linha deixada pela Terra, fazendo sua translação em torno do Sol, ao mesmo tempo em que executa a rotação e segue o Sol nesse apex, nesse movimento. É a vida de uma pessoa, um diminuto espaço de tempo. Até a próxima, ficamos aqui em mais um Drops, Gotas de Geografia.